Estamos de volta aqui na TV Gazeta. Você que normalmente nesse horário acompanha o Gazeta e Manchete, hoje, extraordinariamente, nós não temos a edição do nosso telejornal, porque decidimos repercutir o debate da TV Gazeta e também, de certa maneira, fazer uma avaliação de todo o processo eleitoral. Você que ligou a televisão agora, nós estamos com Astério Moreira, que é apresentador do Gazeta Alerta e é cronista político também, um colaborador do AC 24 Horas, site cujo editor é quem está ao lado dele ali, o Marcos Vinícius, que prontamente atendeu ao nosso convite e está aqui conosco para tentar entender toda a cena. Bom, Marcos, eu queria saber de você o seguinte, no debate da TV Gazeta, você avalia que os grandes temas como desenvolvimento, economia, educação, eles ficaram a desejar, os candidatos, digamos que surfaram ali pela superficialidade, ou deu para aprofundar alguma coisa? Fica no meio termo, né? Nós sabemos que tem candidatos que tem conteúdo, que tem bagagem, sabe o que está falando, tem mandato, né? Nós sabemos, por exemplo, aqui, a candidatura do Márcio Bittar, que estava aqui presente, é uma candidatura assim, uma candidatura mais amena, tá? Ele tá pegando uma onda, eu acho que não tem problema em falar, é uma candidatura meio que fake, aqui está cumprindo o protocolo de participar dos debates e tudo mais, mas ele está aqui para prestar contas do mandato dele promoveu o presidente Bolsonaro. E promoveu o presidente Bolsonaro. Não tem uma proposta cíclica, assim, não tem um projeto de governo. Por exemplo, o Jorge Viana já existe, apesar de fazer críticas ao governo, tem um tom mais ácido, apresenta propostas, fala em construir 10 mil casas, fala em construir 5 centros olímpicos. São propostas, são colocadas, né? A Mara Rocha já tem aquela pegada mais do agro, né? Aquela pegada mais, olha, nós temos propostas, nós vamos criar a delegacia rural, né? Uma coisa que não existe no atual governo. E, aliás, o atual governo, que na sua proposta quer criar uma delegacia de meio ambiente, assim, bem no contraponto de uma delegacia rural, né? Uma para proteger o meio ambiente e a outra para proteger, a delegacia rural para proteger o ambiente dos produtores, né? Então, assim, existe muitas controvérsias, muitas colocações, mas sim, dá para se explorar mesmo. Tem também o David Hall, que estava aqui, compareceu, acredito que foi o grande franco-atirador desse debate. Ele não escolheu o adversário, ele né? Não escolheu o adversário, ele, como a gente fala aqui, ele deu na orelha de alguns aqui, o negócio ficou bem quente, mas ele é o grande franco-atirador e tem uma proposta ousada do plano de 50 anos em 8. Em 8, né? Então, assim, é uma proposta visionária muito forte, mas não deixa, é utópica, né? Vamos dizer assim, no cenário político, econômico que nós vivemos, só se explodisse o Acre de novo e refizesse para ser feito assim. Mas, de qualquer forma, vale a participação. Astério, você que tem mais cabelo branco, essa ideia dos grandes temas, das propostas, o eleitor, ele está mesmo querendo ser emocionado ou não? A eleição está no campo da emoção e da moral, né? Não está no racional. Infelizmente, eu achei... Em que pese os temas morais até que não estiveram muito presentes aqui, né? Não, mas no contexto mais geral... nacional, né? No contexto geral mas está um pouco, ao defender Bolsonaro, você está defendendo as pautas morais e tal, né? Aquela agenda de valores, Lula, né? Pois é, aquela guerra de esquerda-direita que o professor Nilson coloca com clareza, que existem esquerdas e direita, que não é nada exatamente do que está posto. E é um debate raso sobre essa esquerda e direita, né? Muito raso. O que eu acho é o seguinte, é que a gente não vê propostas execuíveis, você vê papo, conversa, ataques, agressões. Eu, particularmente... Eu me lembro até do presidente Lula, ex-presidente Lula, quando foi eleito, que tinha uma questão lá que ele não conseguiu fazer e perguntaram porque que quando ele era candidato ele prometia aquilo e no governo não podia fazer. Ele disse, olha, na oposição nós podemos fazer firulas, mas no governo não. Então tem muita firula, né? Tem muita firula, eu vou fazer isso na delegacia tal, vou fazer isso, vou construir delegacia, vou fazer, não vai fazer nada. A realidade, o que precisa, na verdade, é um choque de realidade. O que eu vi
não só aqui, mas eu tenho observado, é que os candidatos não conhecem a realidade do seu próprio estado. Você me perdoe, sei que não é o cara andar, ir para o seringal, para o meio do mato, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública hoje do Acre tem um trabalho de inteligência e de integração das forças de segurança, inclusive com parceria com os Estados Unidos, com o DEA, com tudo. Quer dizer, os candidatos estão falando em abrir delegacia no bairro, estão fazendo, quer dizer, é uma questão muito grande que não aprofunda, como o Marco diz. É uma coisa que mantém ali só para o eleitor. Bom, em relação a essa questão desse embate entre esquerda e direita, do jeito que foi colocado aqui, teve um episódio ali, um momento ali entre o professor Nilson Euclides e o Márcio Bittar, que ele disse... Foi bom. Foi legal. Que o Euclides falou assim, mas o Márcio... Desintoxica, Márcio. Desintoxique, meu amigo, pelo amor de Deus. Você acha que tem fundamento essa orientação do professor Nilson Euclides, Marcos? O Nilson, que já em debates anteriores já havia focado na mesma situação, porque, se eu não me lembro... Era com a Mara, né? Com a Mara, tipo assim, é porque é muito raso. O Nilson sempre colocou assim, vamos parar com o debate raso sobre esquerda, direita, comunismo, socialismo. Isso é muito raso. E ele sempre muito bem colocado nas suas pontuações. Como o Nilson é de um partido socialista e o Márcio Bittar defende a direita, se coloca como defensor da moral e dos bons costumes, chega até a ser um ponto fora da curva, mas de qualquer forma defende. As pessoas ficam falando muito, fica muito raso, ficam jogando pra galera. Discurso de boteco. Discurso de boteco, torcida. E longe do que está precisando o acreano. Longe do que está precisando. Você pode ter certeza que no debate entre comunismo, socialismo e capitalismo, o pessoal está assistindo, o pessoal está querendo proposta. Lembrando, no Brasil, no Acre, nós temos milhares de pessoas que passam fome. Necessidade. Saiu dados agora do Serasa que mais de 200 mil pessoas estão endividadas, com dívida mínima por pessoa de R$4.000. Ou seja, o nosso endividamento é grande. É grande. Então, assim, as pessoas não estão tocando no ponto cerne da situação. As pessoas estão sem emprego. É um dos estados que tem o maior índice de desempregados. As pessoas estão passando necessidade. E nós sabemos também que essa questão, trabalho, falta de educação, falta de oportunidades no esporte, gera essa questão da violência. As empresas, você está tocando nesse aspecto aí econômico, as empresas sem capacidade de investimento e não são competitivas, sim, um comércio desqualificado. Tudo isso, então, velhas bandeiras. Não, porque se eu ganhar, eu vou ajeitar os ramais, se eu ganhar, eu vou fazer ponte. De 2 em 2 anos isso vem à pauta, né? Toda eleição é o mesmo lenga-lenga. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu prometo tal. E quando chega lá, a realidade é um choque de realidade. Não é tão fácil quanto parece ser. Alguns temas estiveram ausentes. Eu acho que o Márcio Bittar foi quem tocou na questão do Acre Previdência, abordando uma linha de argumentação, não que o tema tenha sido proposto por alguns dos candidatos. Acre Previdência, questões relacionadas à cultura também, Astério. Se você fala a respeito de política cultural para alguns deles aqui, Marcos Vinícius, ninguém vai saber que diabo é isso. Né? Poucos candidatos apostam nisso. Lembrando, o Márcio citou o Acre Previdência. Aparentemente ele estudou. Lembro muito bem que em 2014, quando o Márcio foi candidato ao governo do Acre, e na época era o Tião Viana candidato à reeleição, o Tião Viana fez uma pergunta capciosa para o Márcio sobre o Acre Previdência e ele se enrolou. Pelo visto, pelo menos foi estudar. Ele foi estudar o assunto para não passar mais vergonha. Mas ele estudou, citou números e os números que ele citou são reais, né, sobre essa questão do déficit. Elogiou o Tião Viana. Eu achei estranho aquilo também. Assim, eu fiquei impressionado pela postura dele. Mas convenhamos, né? Faz parte do modelo. O Márcio, ele não quer briga com ninguém. Ele quer terminar a eleição no domingo, que o interesse dele é o domingo, porque ele tem o interesse. Todos nós sabemos a questão de tentar eleger a mulher ao Senado. Então, o cenário é esse. Ele quer terminar essa eleição da melhor maneira possível. E tem um outro aspecto em relação ao Márcio, Astério, que eu chamo a atenção. O Acre precisa demonstrar, do ponto de vista simbólico, uma vitória significativa do presidente Bolsonaro. E isso capitaliza politicamente o Márcio Bittar lá em Brasília, né?
Ele já tem todo esse capital lá, né? Relator do orçamento e tem amizade com o presidente. Agora, é preciso muito mais do que isso. É, né? Muito mais do que isso. Para eleger a Márcia, é. Não, para eleger a Márcia tudo bem, mas para que Bolsonaro tenha uma performance boa aqui no estado do Acre... Não, o Bolsonaro sabe que no Acre ele ganhou muito bem, sabe que vai ganhar, independente do partido do PL, independente de qualquer um, é o eleitor. Independente do Márcio estar fazendo, prestando contas... Ou não. Ou não, e mais uma vez, se o Bolsonaro tivesse tanta influência, porque é um nome dele único, tivesse tanta influência, ele poderia se dizer assim, não, Márcio, você é meu candidato ao governo. E ele ganharia. E o Márcio ganharia. Não transfere voto. Não transfere voto. Entendi. Isso já foi provado em 2014, 2018, né? Mas Quando vocês avaliam que o Bolsonaro, de cada 10 votos aqui no Acre, vai conseguir 8, como foi nas últimas... 6. Uns 6 votos. Então tá certo. Vai ser bem votado, não tem como. A gente... 53, ele perdeu muito, eu não sei qual é a razão, mas pelas pesquisas, né? Não é eu que pesquisas. As pesquisas apontam que ele teve em 2000, era novidade, né? Agora tem um desgaste do poder. Tem o próprio governo Bolsonaro. Ele ganhou em São Paulo, não está ganhando em São Paulo. Ele ganhou em Minas, não está ganhando em Minas. E aí vai Brasil afora. Aqui no Acre não é diferente. Ele ganha muito bem no Acre, mas não como ele ganhou na primeira em 2018, que era uma novidade. Astério e Marcos, vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui falando sobre eleições. TV Gazeta.